trabalho de colaboração é importante. Porque sem ele, o atendimento também não consegue girar essa rodinha, né? É preciso, na verdade, que todas as disciplinas também comunguem desse mesmo pensamento. Então, não existe hoje, na verdade, fronteiras muito fixas entre os departamentos. Claro que o job description continua. Você não vai esperar que a mídia vai fazer um layout. Não é isso, né? Mas nesse kickoff e nesse processo todo que é maestrado pelo atendimento, nada impede que o planejamento online venha com uma puta ideia para o meio digital. Nada impede que a mídia venha, na verdade, com uma ideia que seja mais adequada ainda do que o primeiro core ID apresentado para o planejamento. Então é preciso que todas as disciplinas, na verdade, tenham a maturidade de ouvir isso e sugar o que tem de melhor. E não defender território. Essa zona de conforto, na verdade, que às vezes a gente estabelece, colocando, não, isso aqui, ó, quem querer sou eu, quem atende sou eu, não, quem planeja sou eu. Isso cada vez mais vai deixar de acontecer, né? A gente tem o job description, sim, o atendimento tem as funções dele, sim, as legais e as chatas, a mídia tem as funções dela, o planejamento, o marketing de relacionamento, o BI, a criação, mas é importante, na verdade, que esse fluxo de informação... A gente hoje recebe, todos nós, e vocês, né, também, a gente recebe estímulo de tudo quanto é lado, né? Não é uma coisa, não é tão unilateral, as mensagens não chegam tão lineares como chegavam antes. A gente recebe mensagens, às vezes até uma incoerente com a outra, ao mesmo tempo, e a gente tem que parar, a gente tem que ter um poder analítico muito maior. Então, essa chuva de informação que a gente recebe, todos os profissionais da agência recebem. Então, seria muito ingênuo da nossa parte achar que não, que aí a mídia só vai receber, só vai se monitorar, só vai entender de mídia, né? A criação só vai entender de criação. E o atendimento só vai entender de tomar esporro do cliente. Não vai ser isso, né? A verdade, o que vai acontecer é que, com todo esse estímulo que a gente recebe, as coisas vão sendo mais fluidas e vão rompendo fronteiras e barreiras. Então, quando a gente fala aqui, acho que vocês ouviram isso do Carlão, não sei se foi ontem ou anteontem, né? A boa ideia vem de todos os lugares, gente. A boa ideia vem do garçom, que por acaso entrou na sala na hora que a gente está fazendo a reunião de kickoff e dá uma ideia. Mas vocês não pensaram de usar a frase assim? Vem, e é legal que venha, né? A boa ideia às vezes vem de você batendo um papo com um filho em casa e ele te dá um insight. Então, a boa ideia vem de todos os lugares, porque todos estão recebendo esses estímulos. As fronteiras que eu falei, que não são mais tão fixas, né? tão duras entre os departamentos. E os skills, isso é legal, né? Os skills de cada indivíduo formam o todo. Não é porque o cara planejamento, por exemplo, que ele não... talvez ele seja um puta negociador. Um puta negociador. E por que na hora que a gente tem que negociar, por exemplo, né, dentro do projeto tem um evento, né? E aí a gente tem que estar com uma série de fornecedores, é um evento super encaralhado, tem uma cacetada de... aquele bem voador, né? Aquele evento... que tem desses, né, gente? Vocês sabem que evento é isso. E aí, então tem aquele evento louco que a gente não sabe nem por onde começa, o fornecedor ainda está entendendo, é uma tecnologia nova, que nunca foi feita, porque agora também tem isso, está na moda, né? Tudo tem que ser novo, nunca ninguém pode ter feito. Então a gente tem que sempre estar correndo atrás de ser o primeiro a colocar alguma coisa que é bacana, né? E aí você, obviamente, aí tua cabeça vai a mil, porque aí você começa a pensar o que ninguém nunca fez nessa área. Então, peraí, mas aí tem que achar um fornecedor que tope, fazer um protótipo, entender como é que faz. Então, se o planejamento é um puta negociador, nada impede que ele esteja, na hora que o atendimento e a criação estejam conversando, por exemplo, com esse fornecedor, com esse parceiro, que ele esteja junto, que ele vai ser bom nisso. Ele tem uma boa apresentação, ele consegue falar, ele tem uma boa articulação para isso, ele tem uma boa pegada. Então, esses skills, quando a gente fala criativo, né, óbvio que a criação tem as suas assumidades, né? Mas ser criativo, eu acho que é a obrigação de todo mundo que trabalha com comunicação. Nos dias de hoje, sim. Senão você não se sustenta. E quem resistir a isso, não vai durar.
né? Então, assim, aquele atendimento que acha que o trabalho dele se resume a ir no cliente, fazer um briefing, voltar, levar um layout, aprovou, voltou, orçou, produziu, botou no ar, vou para casa dormir, não vai durar. Né? O criativo que achar que também ele vai chegar, vai fazer o layout dele, vai entregar lá, já foi, beleza, obrigada, não quero que ninguém dê pitaco aqui, não quero trocar nada, não quero contra-argumentação, não quero... Não fica. O planejamento... Então, eu realmente, eu estou vendo isso acontecer e eu acredito que isso vai se sedimentar cada vez mais. Mas ainda não está. Então, se vocês imaginam, né, quando a Letícia falou assim, essa polêmica de criação com atendimento, que sempre brigavam e tal, mas não. Então, antigamente tinha muito isso mesmo, né? Eu acho até, vou falar uma coisa aqui que pode ser até polêmica, mas acho que há muitos anos atrás, em outras gerações, né, quando o atendimento começou, a sensação que eu tenho é que foi uma função criada dentro da agência para, assim, essa função é chata, né? É chata. Então, tem que ir lá, tem que apresentar, tem que fazer, tem que orçar, tem que coordenar e tal. Então, vamos fazer o seguinte, já que ela é chata, gente, e a gente tem que convencer o cliente, né? Então, o cliente não tem para indicar para o atendimento? Né? Tem uma gostosa para colocar lá no atendimento? Então, se você olhar lá atrás, tinha muito essa cultura. E aí, o que acontecia? Acabavam vindo, né, profissionais de atendimento que tinham esse perfil. E aí, esse perfil, quando chegava na criação para falar assim, olha, o cliente pediu para aumentar a marca, sai daqui, né? Porque, na verdade, foi um perfil criado para não argumentar, era um perfil, na verdade, muito operacional. Muito mais para convencer o cliente de que aquilo era bom e de que aquela campanha era importante, de que temos que botar na rua, do que para pensar, né? E eu acho que, conforme os anos foram passando, isso foi melhorando. E foi mesmo. Assim, eu, particularmente, não posso reclamar. Grande parte dos meus maiores amigos são criativos e são amigos mesmo. Teve um daqui, acho que o Ravit e o Ricardinho são grandes amigos meus. O André Lima, que é o diretor de criação da NBS que eles trabalham, é meu melhor amigo. Enfim, lá na agência, eu não posso reclamar. Cristina Morim, Gatão, Felipe Rodrigues, todos são grandes amigos e parceiros de trabalho. Então, eu não passo por isso, na verdade, e não vejo mais isso com essa frequência, né, que se tinha no passado, que se falava, que se vislumbrava. E eu acho que isso, na verdade, tem uma explicação, né, a explicação da maturidade dessa função. Quando você tem argumentos, quando você tem uma boa colocação, quando você ganha respeito, fica muito mais difícil de alguém te destratar e vice-versa. Porque vamos olhar para o outro lado também, né? A gente está falando da criação que fica ali, queimando a mufa, para, às vezes, tirar um leite de pedra de uma coisa que, às vezes, está difícil mesmo de conseguir. Eles conseguem 3 dias ali em cima daquele negócio, vem, apresenta, aí o atendimento vai e volta e fala assim, mas olha só, sabe esse negócio que é todo azul? Ele quer verde. É duro, né? É duro, porque, na verdade, ali é um produto criativo, gente, é um produto deles, né? Saiu, foi pensado, não foi à toa, não foi escolhido azul pelos lindos olhos ou porque a mulher de um deles tem olho azul. Foi escolhido azul, teve algum motivo para ter o azul, né? Então, esses dois lados, na verdade, quando surge a maturidade, né? Quando a criação começa a olhar para o atendimento com respeito, né? Sabendo que tem coisa, tem conteúdo ali para ouvir, e a criação também o atendimento passa também a respeitar, na verdade, o que guia, o que move aquele criativo e aquela criação, aquele perfil, a coisa flui, né? Agora, vocês imaginam, se no passado porque basicamente eram os 2 departamentos que brigavam, né? Atendimento e criação. Você imagina quando surge todas essas disciplinas que eu falei nessa rodinha, né? A gente está falando aí, vem planejamento online, planejamento offline, criação online, criação offline, marketing de relacionamento, e o que mais? Shopper, né, que tem departamento só de shopper, uma pessoa para planejar só shopper. Então começa a vir uma série de disciplinas. Aí é ótimo, porque aí é um brigando com aquele circo, parece um ringue, né? Quando um começa, não, porque a ideia de não sei o que, não, mas isso não cabe na verba, é uma beleza, né? E aí, pode mudar. Né? A gente só faz essa rodinha girar, como eu falei, se a gente se o atendimento construir respeito. Porque quem vai maestrar essa rodinha sempre vai ser o atendimento. Uma vez eu tentei fazer uma brincadeira lá, tinha lá na agência, foi muito engraçado. Tinha um job, na verdade, que era para prêmio.
Era simplesmente eles estavam fazendo umas peças que era para veicular e tal, não, mas a ideia realmente era concorrer a prêmios com aquelas peças, eram peças mais livres, com briefings mais livres. E aí o cliente topou e tal, vamos fazer. Aí, beleza. Só que aí, essa história é ótima porque o diretor de arte, que é um amigão que eu adoro de paixão, o Gomes, e aí ele falou assim, não, Claudinha, você está muito cheio de trabalho, não vou te ocupar com isso não. Pode deixar que eu cuido disso, com o produtor gráfico, com a mídia, fica tranquila, tá? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu falei, tô tranquila, tá na minha cara, tô super tranquila. Super tranquila. Vou dormir tranquilinha hoje à noite. Tinha que entregar 2 dias depois, né, o negócio. É óbvio que não estava pronto. Mas é fato. Olha, o orçamento que tinha aprovado com o cliente não ficou mais alto, não conseguiu entregar, ele tinha que mandar a fonte para o fornecedor, que aí não chegou, a nota que tinha que ir antes, porque não sei quem ia ter que trazer, não foi, a mídia que ele tinha brifado, ele brifou com a verba errada e ele não conseguiu, nada andou. Mas sabe o que é nada? Nada andou. Aí volta ele, né? Olha só, vou te pegar um fia. Termina aí. Terminar agora é cagada, né? Agora com 2 dias pra gente terminar. Mas, enfim, a verdade é que cada um tem a sua função e tem sua expertise. E nesse caso, nessa rodinha, quem faz ela rodar, né? Quem põe ali a força e fica indo num e no outro e falando e negociando com um, não, diminui essa verba aqui, não. A tua estratégia está bacana, mas a gente precisa diminuir porque a gente precisa ir para lá. Não. Olha só, gente, na boa, não dá para ter essa quantidade de ilustrações, porque se a gente só tem 5 anúncios, como é que você vai fazer 10 ilustrações? Não tem nem onde botar, né? Então, parece operacional, mas no final é um trabalho que faz muita diferença para o que vai chegar no... Porque o primeiro, o kickoff, é o mais inteligente. Né? Mas como você vai organizar isso e o approach que você vai ter com cada disciplina e o argumento que você vai usar com cada um deles, porque agora não é só mais a criação, você vai ter que ter argumento para cada um deles, isso faz de você um belo negociador e um negociador inteligente. De novo. Ô, Jesus. Mais um. Então. E aí, para fazer essa rodinha geral, o que a gente tem, gente? Olha só. Ser autoridade, né? Entender mais do que o próprio cliente sobre a comunicação do negócio dele. Né? Quando eu falo ser autoridade, por quê? Quando você entra, eu vou dar um exemplo até do cliente que eu atualmente cuido, né? Que é Ceras Johnson. Ele é um cliente muito riquíssimo de conhecimento, né? Zilhões de pesquisas, enfim. Você aprende muito de logística, de business, você passa a entender o que é distribuição ponderada, distribuição numérica, cada ponto de share é disputado em cada área Nielsen. Então, tem um lado, uma carga de negócio muito grande, que para o atendimento é sempre bom, porque eu acho que dá um background muito interessante para você mesclar isso com a comunicação que realmente interessa. E aí, nesse caso, quando a gente chega lá, né, a primeira vez que eu cheguei lá, há 6 anos atrás, eles falam um dialeto, né, gente? Não, porque aí a área 3, que é a distribuição 1.1, e ganha penetração, e desse eu falei, gente, tu não saia justa, fala de penetração, tipo, o nome das categorias era cama, camp, eu falei, não, porque a penetração na cama, eu falei, como assim? Né? Então é aquele desespero, começa a dar não entendendo cacete nenhum do que eles estão falando. E aí, conforme você vai entrando, né, você vai entendendo o dialeto, né, da empresa e tal, e você vai entendendo o que o concorrente faz, você vai mergulhando nisso, e eles percebem que você pesca isso, que você entendeu, você passa a ser muito mais ouvido. Então, qualquer cliente, ele vai respeitar o atendimento que ele achar que sabe mais do que ele. E isso é uma verdade. Porque, assim, se eu conseguir provar para ele que eu consigo entender o que ele está falando do negócio dele, né, ele vai começar a acreditar, na verdade, não. Então, eu preciso entender do que ela está falando de comunicação, que é o negócio dela. Eu preciso entender. E essa relação de confiança, você só estabelece na hora que você prova para ele que você sabe muito sobre aquilo. E aí não é só entrar, né, mergulhar lá falei de novo no negócio. No business dele, fico com medo de dar uma gafe. No business dele, né?
Mas basicamente também entender o que o mercado está fazendo, olhar o que o concorrente está dizendo, quais são os claims que eles chamam, né? Quais são as promessas e os claims que eles estão usando. Teve um fato novo, teve um CEO da Procter que entrou numa revista falando que vai investir mais não sei quantos milhões, aí você chega lá e fala assim, olha só, a gente vai ter um lançamento de não sei quantos milhões agora para esse ano, eles estão prometendo mais 15 lançamentos nos próximos 3 anos. Então, isso tudo faz muita diferença. Não é só fazer diferença para inglês ver, não. Faz diferença no seu dia a dia. Porque se você conseguir ter essa confiança, e se você conseguir efetivamente entender, você ganha respeito no cliente e na agência. Você passa a ser autoridade na agência. Ninguém vai fazer nada, ninguém na agência, e a Letícia está aqui, pode provar, se não provar, eu taco o microfone nela. Mas ninguém na agência, a Sara também, que é minha estagiária, está lá, levanta a mão, Sara. Ninguém na agência toca nada de Johnson sem falar comigo. Ninguém na agência vai fazer isso sem falar comigo. E assim, não preciso falar nada, não vai mesmo. Porque antes de chegar, eu falei assim, olha, eu pensei, Cláudia, da gente fazer uma coisa assim, assim, assado. O que você acha? Isso está de acordo? Isso está de acordo com o target? Isso está dentro do arquétipo dessa marca? Fala com a marca, fala com esse branding. Não vai ter. Então isso, na verdade, como eu falei, né, não é só para inglês ver. Facilita a vida e realmente você se torna uma autoridade naquele assunto. Ter profundidade, né? Essa frase eu falo mesmo, porque assim, eu já vi muitos casos do atendimento, às vezes se questionando com a criação, falando assim, mas o cliente mandou um briefing super ruim. Desculpa. Não é o cliente que faz o briefing. Não é o cliente que faz o briefing. É o atendimento. Então, se o briefing é ruim, a culpa é do atendimento. O atendimento tem que fazer um briefing bom. Se o cliente não sabe passar briefing, então é mais trabalho para o atendimento. Aí que ele tem que sentar na frente dele e sugar. Tentar entender, porque às vezes eles não têm o poder de articulação. Muito bem. Eu vou contar. Eu atendi um cliente, não vou falar nomes, porque eu não sou maluca. Quer dizer, sou, mas não rasgo dinheiro. Eu tinha um cliente de varejo que eu adorava trabalhar com ele. Adorava. Você vê que estou com uma diferente, né? Hoje é uma multinacional, focada em produto, completamente, né, voltada para business. E eu tinha um cliente de varejo que era aquela coisa, vamos lá, 20 betas por dia indo para a Rede Globo, mais 20 indo para a Record, mais 20 para a SBT. Né, encarte, enfim. E esse cliente, ele era uma figura, né? Enfim, a gente é amigo até hoje, ele mexe, ele me liga, fala comigo, eu gosto muito dele. Mas ele não tinha menor conhecimento de nada de comunicação e de agência. Mas nada. Então, teve uma vez que eu fui lá, estava apresentando, na verdade, um plano de mídia. E aí ele estava lá falando assim, não, então tá, Claudinha, olha só. E coçava o saco, né? Eu não vou fazer isso aqui porque não é legal. Olha só, Claudinha. Tá aprovado. Olha, aprova aí, aprovei o terceiro flag. Aí por 3 segundos, eu falei, o que é flag, cacete, né? Meu Deus do céu, tem um termo novo, eu não sei o que é esse cacete, esse flag. Era o flight, era o terceiro flight, gente. É uma delícia, né? Então, enfim, não necessariamente o cliente vai saber falar claramente o que ele quer. E às vezes ele vai falar uma coisa que é exatamente o que ele não quer. Mas ele está achando que ele está falando o que ele quer. É simples assim. E aí a gente vira um pouco psicólogo, né? Na verdade. Eu acho que uma das grandes habilidades que o atendimento desenvolve na vida, né? Que o bom atendimento desenvolve na vida, é ter essa sensibilidade para entender quem é a pessoa no cliente que ele pode confiar, quem é a pessoa que ele pode confiar naquele momento, naquele job, mas daqui a pouco fica tranquilo que ele já vai virar as costas, vai fazer outra coisa. Quem é aquele cliente que você não pode confiar nunca? Quem é aquela pessoa que está do teu lado ali, porque você, se a agência errar, ele vai estar junto? Então, essa sensibilidade para entender aquele ser humano, né, o teu interlocutor, é um desenvolvimento que você tem que fazer ao longo do tempo. E é necessário. E aí, quando você consegue ter essa sensibilidade, você capta. Você consegue tranquilamente captar o que aquele cliente está querendo dizer para você. Porque às vezes não é de maldade mesmo. Ele está achando que ele está sendo claro, que ele está falando exatamente o que ele quer, ele está falando o oposto. E aí, se você simplesmente pega e anota e leva, pronto, vai o time sheet todo pro cacete. Eu ia falar pro caralho, mas deixa cacete mesmo. E vai o time sheet todo, porque aí você já gastou aquele tempo seu, da criação, da mídia, da produção, porque não foi nada daquilo que ele queria. E você não soube ler isso. Então, na verdade, ter profundidade é realmente ir lá, escarafunchar, sugar dele, sabe? E perguntar de novo. Não, olha só, peraí.
O que você falou, porque às vezes ele começa falando uma frase, não, eu quero uma coisa super criativa e impactante, ótimo. Eu tenho um desafio para você. Ai, não, desafio não. Desafio. Tem umas palavras que são, aprenda, anota isso aí. Desafio, ótimo. Tem um desafio para você. Eu quero uma campanha super impactante. Começa assim, né? Criativa. Muito criativa. Muito criativa. Muito. Eu super criativa. Aí você vai lá. Aí, conforme ele vai falando, né? Na mesma reunião, ele vai falando. Aí ele fala assim, então, olha, eu não quero nada que fuja do tradicional. O slogan, na mesma reunião. Tá? Ele começou assim e terminou do outro jeito. Então você já entendeu que se você vier com alguma coisa revolucionária, não vai colar, porque não vai. Então você começa a fechar e fala assim, vamos lá, você quer o tradicional, mas eu posso fugir disso aqui? Mas até onde eu posso ser criativo? Quais são os policies que eu não posso avançar? Qual é o sinal que eu não posso avançar? Então, na verdade, ter essa sensibilidade e apertar isso para que aquele briefing saia o mais assertivo possível é tarefa do atendimento. Não espere que o cliente vai te entregar de mão beijada, porque não vai. Eu só tive três clientes que faziam briefings irretocáveis. Que você não precisava perguntar. Até porque eles têm outras coisas para fazer. Eles normalmente não são formados em comunicação. A gente é que tem que explicar como é que se faz um briefing. Né? A gente passa modelos de briefing. Então, ele está com uma série de afazeres. Então, não espere isso dele. Não joga essa responsabilidade para ele, porque ele não vai entregar dessa forma. E quem vai se ferrar lá na frente é você. Organização de pensamento e operacional, né? O que acontece? Isso é importante, sabe? Eu acho que é aquilo que eu já estava falando no começo, né? Como é que você junta essas pontas para que seja uma coisa, uma campanha impactante, bacana para a agência, mas ao mesmo tempo que seja um bom negócio para o seu cliente. Então, assim, é óbvio que às vezes você chega com uma core idea ou com um budget, né? um orçamento, um custo, uma verba, que é X. E aí, cara, a criação vem com uma ideia, mas é do cacete. Sabe aquela ideia que você baba, que você fala assim, nossa, não, isso não vai caber na minha verba, nem no meu prazo, mas, cara, como é que a gente pode fazer para operacionar? E tu junta dali, junta de lá, aí negocia ali, aí vira para o cliente e fala assim, olha, eu vou te apresentar sexta-feira agora, mas eu preciso de mais uma semana, você vai gostar do que eu vou trazer. Mais uma semana, confia em mim. E ele confia, ele vai confiar, porque você já estabeleceu essa relação de confiança com ele. E aí você vai e você faz um show. E ele vinha esperando X, e você traz X mais Y. Porque você vem e dá um show. Foge um pouco da verba, foge um pouco do prazo, mas é factível. Você sabe que aquele gap que entre a verba e o prazo que você acabou não entregando é um gap tolerável para ele. Né? O atendimento ele tem essa noção, ele precisa ter essa noção do que pode. Agora, não dá, se eu tenho uma verba de 2 milhões para fazer um projeto e eu chegar com um projeto de 10. Isso não vai acontecer. Né? Então, na verdade, essas nuances, assim, subverter boas ideias, né, a prazos e a orçamentos engessados, não é legal. O atendimento precisa ter essa flexibilidade. Ele precisa saber até onde ele pode ir, até onde ele pode abrir, porque ele precisa, o atendimento, ele precisa ter a agência e o trabalho criativo que sai da agência como sua prioridade. Vai ser agradar o cliente. Ele tem duas prioridades na vida, que é o objetivo da agência, o existir da agência, né? E, obviamente, trazer um bom resultado para o cliente, porque ele vai ser cobrado lá na frente. Também, se ele defende irresponsavelmente uma coisa que não vai cumprir com o objetivo de negócio, lá na frente, quando tiver o pós-buy, ou lá a análise de chefe, fala assim, olha só, maluca, tu me fez comprar aquela campanha e olha aqui o resultado. Então, essa organização de pensamento, de você pensar e entender, né, qual é a relação custo-benefício de cada um dos projetos, é importantíssimo para que o trabalho saia bacana. E, obviamente, operacional. Porque se o atendimento não for organizado, babou. Esquece. Esquece que vai dar. Aí eu falo o ditado que eu uso lá na agência para as meninas, se tudo der certo, vai dar merda. Porque não vai ter jeito. Pode esquecer. Ser poliglota. Como é que um atendimento pode fazer aquela rodinha toda de girar, se ele não entende de marketing de relacionamento? Como é que ele vai debater lá com a gerente de marketing de relacionamento sobre CRM, né? Enfim, e chegar lá e falar com ela, não, eu acho que não pode ser isso, eu acho que o banco de dados tem que ser de outra forma, não, eu acho que a arquitetura de informação desse site não está bacana. Se ele não entender disso, como é que ele pode negociar e falar assim, eu estou achando que isso está caro. Está caro, não vou apresentar isso, está caro. Vamos voltar no fornecedor. Tem outros fornecedores mais baratos que vão entregar um trabalho tão bom. Está caro. Se ele não entender de produção, se ele não entender
E eu não estou falando minimamente, não. Estou falando medianamente, no mínimo, de produção e de todas as disciplinas que a sua agência abraça, entrega, ele não consegue fazer a roda girar. Porque aí o que vai acontecer? Ele chega lá na criação e fala assim, olha, então, mas o pessoal de produção online disse que não consegue produzir isso que vocês estão pedindo. Como não consegue? Aí começa a dizer, como não consegue? Você já fez isso atrás? Aí tu vai e volta lá, né? Aí fala assim, olha só, o pessoal da criação disse que já fez. Não, não fez, não. Como que já fez? Quero que me prove que já fez. Aí volta lá. É lindo, né? Fica um garoto de recado, né? Então não dá. Você só vai conseguir fazer essa rodinha girar se você conseguir falar a língua de todos eles. E aí você consegue sim negociar com um e com o outro o que é importante, o que pode segurar, o que pode. Não, isso aqui esquece, abandona, não vamos entregar isso, esquece. Ou não, vamos perseguir isso aqui, eu vou falar com o departamento, a gente fecha lá. Né? E, cara, sonhar com o pé no chão, né? Alguém tem que segurar o bonde sem freio, né? Alguém tem que ser o guarda-mal da história, né? Então eu começo assim, ver com aquelas verbas astronômicas. Então, a gente tem uma verba de 500 mil para fazer um projeto. Aí chega lá. Então, eu pensei numa campanha de online com a Gisele Bündchen. Meu amor, você não paga nem o cachê dela, né? Que não vai pagar nem o cachê da figura. Então não dá. Então alguém tem que, na verdade, segurar prazo, não, né? Que às vezes chega assim, não, mas nesse prazo eu não consigo. Quanto mais tempo? Eu preciso mais 2 meses. Eu falei, desculpa, não vai ter. Né? Então, alguém tem que segurar realmente, tem que trazer, tem que sonhar junto. Não é para ser chato, não é para ser engessado, não é para falar não o tempo todo, não é para banalizar o não. É realmente para ter um poder de análise, de avaliação. Até onde você pode ir, até onde você pode ceder, até onde você pode voltar no cliente, não vou entregar nesse prazo, vou passar da sua verba assim, e até onde a gente fala para a criação, para o planejamento, para a mídia, esquece, galera, porque não dá. Então, esse freio de mão aí, quem puxa é o atendimento. E aí, eu gosto dessa figurinha aí do Davi Golias, né? Que tá lá o atendimento, quietinho, aí ele lá, tá, quietinho, humilde. Todas as disciplinas daquela rodinha, assim, todo mundo na mesma sala, todo mundo insatisfeito com o prazo, com o orçamento, entra o atendimento para poder dizer, não, vamos fazer assim, assado, cozido e sopado. Né? Então é e aí, segurando a rebordosa de todo mundo. Mas aí, eu costumo dizer, tem um ditado que fala, né, contra fatos não há argumentos. Sim. Sim, mas é mesmo. Pode ter, vamos virar o ditado aí, sabe? Contra argumentos não há fatos. Não há nada impossível se você está bem argumentado, se você tem um bom conteúdo, se você consegue explicar, a pessoa, o teu interlocutor já fala, tá certo. Concordo, não dá nem para andar, você tem toda a razão. Então, argumento. Não adianta chegar lá, voltar, ou para a mídia, para a criação, não aprovei porque, por exemplo, se eu chegar para a mídia e falar assim, não aprovei, sabe por quê? O gerente de produto não gosta da Ana Maria Braga. Eu tinha isso nesse mesmo cliente de varejo, que era, enfim, né, o target era dona de casa, BC, e aí a gente tinha, né, na tática de mídia, inclusive na programação tinha lá, Ana Maria Braga, né, e ele falava assim, eu não gosto daquele papagaio. Quero tirar a Ana Maria Braga. Eu falei, aí eu já tinha intimidade com ele, falei, você não gosta, mas seu público gosta, deixa isso aí, vamos lá, passa para outro, vamos passar para outro negócio aí, filhinho, vamos lá. E aí vai, eu não posso voltar para a agência e falar assim, olha essa tática toda que você pensou aí, que você rentabilizou, né, os TRTs, e que está super bem adequado na estratégia, você vai direto, tá, e esquece que ele não gosta de papagaio. Não dá, né? É impossível fazer isso. Então, argumento, gente. Argumento é tudo. E quando você tem esses argumentos, tanto com o cliente quanto com a agência, você passa a ser respeitado, tua vida fica muito mais fácil. Seu trabalho fica muito mais gostoso. E é muito gratificante quando a gente consegue sentar numa sala com todas essas pessoas que são profissionais respeitáveis e que a gente respeita e que a gente gosta de trabalhar, e você se sentir parte desse grupo, e você se sentir ouvido, e você se sentir respeitada. Então, assim, é muito gostoso poder trocar com essas pessoas. E aí, para terminar, né, receitinha de bolo. Receitinha de bolo, aquelas receitinhas de vó, né, que chega falando, termina a palestra para aquelas mulheres chatas, né, que chega no final da palestra. Então, para ser um bom atendimento, tem que... Né, enfim, mas vamos lá. Vamos fugir a regra. Antenado. Né? Atendimento não pode achar, de novo, a gente falou lá na frente, né, de criar
Atendimento tem que estar dentro das redes sociais, sim. Atendimento tem que twittar. Atendimento tem que ver o que está acontecendo lá fora. Atendimento tem que ir a evento. Atendimento tem que ler revista. Atendimento ver o que as outras agências estão fazendo, estão produzindo de peça criativa. Atendimento tem que curtir a criação, tem que entender de criação. Tem que olhar a mídia, tem que conversar com mídia, tem que ver quais são as novas mídias que estão surgindo. Então tem que estar antenado. Organização, condição sine qua non, não dá. É impossível o atendimento não ser organizado. Coitado, ele vai se matar. Ser criativo, até para apresentar. É engraçado, né? Quando você já conhece o cliente, você já sabe exatamente qual é o approach que você vai dar àquela campanha. Porque mesmo que a campanha esteja certa, né, e com os conteúdos corretos, e com a explicação correta, tem a promessa certa, o reason to believe certo, né, a campanha está toda adequada, toda certinha, dentro do core idea, dentro da marca, tudo bonitinho que se espera da marca. Ainda assim, é interessante quando você desenvolveu esse poder de análise, né, sobre o cliente, porque quando você chega, você sabe exatamente como que você tem que fazer o approach daquela campanha. Se você tem que chegar sendo um pouco mais engraçado, se você vai ser um pouco mais emocional, se você pegar e falar assim, olha, lembra daquela campanha que você me elogiou um tempo atrás, que você achava legal? Pois é, a gente deu uma revisitada, porque eu acho que pode ter uma coisa bacana, a gente deixou de explorar lá e a gente está aprofundando mais aqui. Então, esse approach, essa forma de apresentar, é criatividade também. Sabe, o atendimento tem que ser criativo na forma com que ele coloca dentro da agência e no cliente. Como ele coloca os seus argumentos ali dentro. Isso vai fazer toda a diferença, até para a receptividade desse interlocutor. Ele vai ouvir com menos resistência, com mais boa vontade, justamente por conta disso. E ter poder de argumentação, que eu já, enfim, chovendo molhado, que eu já falei aqui, que eu acho que é super importante, e sem isso a gente não consegue mesmo. Oi, Cláudio. Você falou que é diretora da conta da Johnson na Giovanni. E eu vi em algum lugar que Perdemos. Ah, perdeu? Perdemos. Na verdade, não perdemos ainda, te respondendo. Na verdade, essa conta está na... Porque o nome da Giovanni é Giovanni mais Draft FCB. É quase uma equação matemática. Soletrar esse e-mail é ótimo, gente. Quando a gente tem que falar por telefone. Qual o seu e-mail? Aí, ó. Depois você coloca ali de novo. É uma graça. E essa conta, ela está na FCB há 58 anos. É isso que eu ia perguntar. Eu ia fazer 60, né? Quase isso. Mas, enfim. Foi uma decisão lá de fora. Era uma conta que ela é alinhada internacionalmente. Teve uma concorrência lá fora. Havia alguns problemas vindo já da nossa matriz em Chicago, que a gente... Brasil, Argentina e África do Sul, que são países... com cunho muito criativos de referência, né, dentro dessa conta. Na verdade, eram os principais que a gente chama de champion countries, né, nos projetos. Eles reclamavam muito de Chicago de algumas coisas, de alguns policies, umas coisas que eles faziam chamado Rumble Criativo, não sei se vocês já ouviram falar, que, como diz o meu amigo André Lima, o Rumble Criativo nada mais é do que você botar bichos exóticos de todos os lugares do mundo e cria aí, né, numa sala. Ele pegava criativos de todos os lugares do mundo e botava para criar, mas... Tudo era muito podado, tudo muito engessado. E a gente estava vendo que a comunicação estava ficando velha, impessoal, né, sob o argumento de saving econômico, saving de produção. A gente tinha que ter produções, por exemplo, que pudessem ser exportáveis. Então, eu não podia ter diálogo on camera, eu tinha que ter sempre locução em off, a mulher com hide. Não podia falar, era muda, né? Então, é uma beleza, porque você não consegue criar nenhum vínculo emocional com a consumidora. Quando você começa a universalizar demais, você perde um pouco. Tudo tem limite na vida, né? Cultura não se universaliza. Você pode universalizar algumas promessas, algumas fatias de negócio, mas cultura você universaliza. Quando eu estava na faculdade, tinha um caso enfim, quando eu estava na faculdade... Tinha um caso de um lutador, Havaianas, né? Antes da Havaianas virar o sucesso que antigamente a Havaiana era sandália de peão. Era do tempo de vocês, mas vendia na feira, né? Só tinha com a coisinha azul e com a coisinha preta. Era isso, Havaianas. E aí é o maior case de reposicionamento que eu já vi na vida, assim, porque realmente é uma coisa. E aí a Havaianas queria entrar no mercado do Nordeste. Só que lá no Nordeste, eles diziam que era sandália de bicha. A Havaianas era sandália de bicha, né? E aí, falava isso, né? Enfim, que era um grande preconceito. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram, na época, lá atrás, nos anos 80, antigamente era tudo politicamente incorreto, né? Pegaram um cara que era um lutador, de vale tudo, de boxe, chamado Luizão. Todo mundo respeitava o Luizão. O Luizão era foda.
pegaram o Luizão para fazer o comercial das Havaianas, né? Botaram o Luizão lá, porque Havaianas não salta as tiaras, né? Luizão lá, fortão, macho, coisa linda. Conclusão, passaram a chamar o Luizão de bicho. Então, tem aspectos de cultura que não adianta, você não muda, né? Você tem que ir pela tangente, você não bate de frente, vai em rota de colisão. E Chicago não fazia isso, não estava fazendo, e a gente viu que essas coisas iam acontecendo. O cliente local tá super chateado, ele realmente tem uma relação muito boa com a gente aqui no Brasil, foi um chororô danado, eu tava viajando quando saiu a notícia, né? O meu chefe de Chicago fez o favor de me ligar às 3 da manhã, falando para mim, existem 3 pessoas no mundo que eu gostaria de dar a notícia antes que saísse, que soltasse o e-mail aqui, que o Lawrence, que é o presidente ultragaláctico da Draft, mas tem sobrenome, a agência. Antes dele soltar o e-mail, então tem 3 pessoas que eu queria falar, e uma delas era você. Eu respondi para ele, tem 3 pessoas que eu queria que não me ligassem nas minhas férias, e uma delas era você. Você ligou, né? Fazer o quê? Mas é verdade, a gente fica com a conta até 30 de novembro, devemos autorizar ainda alguma coisa em dezembro, alguma coisa em janeiro, mas a conta sai 30 de novembro. Era justamente isso, porque a Giovanni atendia a Johnson no mundo todo, né? Isso. E como é que era, assim, criar isso meio que universal, de ver para Chicago, para reunião, um inferno. Criar para tudo? Não, tinha um lado que era bacana, o que eles faziam? Eles dividiam, na verdade, os projetos e os briefings, né, em países de acordo com o seu aspecto... o quão avançado aquela categoria estava lá, qual o nível de penetração, por exemplo, da categoria de Air Glade, né? Quanto que aquilo estava disseminado lá para aqueles consumidores, o cenário econômico do país e a promessa que a gente podia ter. Então, quando eles pegavam isso, eles reuniam esses países. Aí eles elegiam um país que seria o Champion Country. Se o Brasil era o Champion Country, quem coordenava era eu. Então, o briefing, né, que era um briefing chamado de BAR, é uma frescura do cacete. Best Advertising Results. Né? Eu acho que para mim é porque todo mundo é alcoólatra, né? Aí é bar, tinha isso lá dentro. Mas enfim, e aí a gente eu era responsável por desenvolver isso, por avaliar, né, o que eu tinha de material de pesquisa desses países, para chegar num denominador comum e sair com uma core idea para todos eles. E aí 1 ou 2 países criavam e a gente escolhia alguns roteiros e ia para teste, porque a Johnson não coloca nada no ar sem fazer quant e quali. Né? Na ordem inversa, qual e quanto. Mas depois, se você quiser, eu falo mais.